que importante que chega de Brasília, porque o Ministério da Saúde enviou a Cuba uma remessa de medicamentos para ajudar o país a lidar com a escassez de remédios. Essa solicitação foi feita pela ditadura cubana diretamente a Lula, que prontamente atendeu. Cerca de 12 mil ampolas de um antibiótico chamado doxiciclina foram enviadas em março deste ano. Agora, em junho, o Brasil prepara uma outra carga com cerca de 100 mil comprimidos de uma substância chamada tenofovir para enviar à ditadura cubana. Segundo informou o governo por intermédio do Ministério da Saúde, essas doações feitas a diversos países estão previstas no campo da cooperação humanitária internacional e a pasta da saúde tem sido motivo de disputa dentro da base governista. A gente lembra, né? O Centrão quer a saída de Anísia Trindade, enquanto Lula tenta bancá-la, já que o Ministério movimenta bilhões de reais. Vamos a Brasília. Cláudio Dantas vai trazer suas análises e informações. Dantas, é normal esse tipo de prática? Trouxemos a informação desse acordo que existe, mas o Brasil pode, assim, tem condições de promover esse tipo de doação? A nossa saúde está resolvida? O cuidado e o apreço com Cuba surpreende? Olha, Daniel, uma coisa não exclui a outra, porque aqui eu não misturaria governo com população, com cidadão. Vamos considerar que o cidadão cubano vai receber essa medicação, né? Coisa que a gente nunca vai saber, porque não há transparência, não há nenhum tipo de controle, fiscalização, mas vamos partir da premissa de que é uma doação humanitária. Doações humanitárias são feitas a todo momento, não só de medicamentos, até de equipamentos militares, vários tipos de produtos e serviços. As nações elas têm essas práticas. O Brasil é uma das referências nesse tipo de ação, e não surpreende, especialmente em relação a Cuba, em virtude aí da relação do Lula com o ditador cubano, com a ditadura cubana. Partindo dessa premissa que esses medicamentos serão recebidos e doados aí a quem precisa, né? Mas essa notícia nos traz uma questão que de fundo, que ela é muito mais importante. Por que Cuba precisa dessa medicação? Na verdade, há uma crise de escassez de medicamentos. Mas Cuba, por muitos anos, por muito tempo, fez campanha, fez propaganda da sua saúde, né? da sua capacidade de atender, da formação dos seus médicos, toda essa infraestrutura em relação à saúde. Pelo visto, essa propaganda ela não se sustentou com o tempo. Nós temos aí o resultado de um governo que é um governo ditatorial, um regime comunista, um regime que exclui inclusive a população, né? Você tem uma pobreza generalizada, você tem atividades econômicas absolutamente restritas lá em Cuba, trocas comerciais também absolutamente restritas. Os investimentos externos eles se dão com alguns parceiros da ditadura. Ali você tem na rede hoteleira com os espanhóis, hotéis muito bacanas que a ditadura cubana instalou lá, mas que segrega a população também, né? Então é um país falido, é um país quebrado, é uma sociedade falida. Então, mas a elite política, não. A elite militar, político-militar cubana, não. Está longe de ser falida, ao contrário. Ela vive numa ilha, olha só, na tal da Ilha da Fantasia. Ela vive numa Ilha da Fantasia. A residência, aliás, dos Castro, lá, a propriedade dos Castro, equivale a fazendas. E a população rural precisa pagar ao Estado 70% daquilo que produz. Então, é um regime de força, é um regime insustentável economicamente. Cuba se sustentou por décadas, especialmente durante a Guerra Fria, em função da ajuda financeira da União Soviética,
Depois disso, passou a se sustentar também com a ajuda financeira da Venezuela, do regime de Chávez, e também do Brasil e de outros parceiros ideológicos, político-ideológicos. Agora também tem recebido ajuda da China e da Rússia. E assim vai levando. Infelizmente, o principal penalizado disso é o cidadão cubano. Agora vamos com o Tiago Pavinato. Pavi, a cooperação humanitária internacional justifica essa doação? Olha, justifica em partes, porque esta forma de auxílio do Brasil a Cuba é uma perpetuação do regime ditatorial, que é o regime ainda de Raul Castro e seu puppet, né, o seu fantoche, que é o presidente Miguel, que eu esqueci o sobrenome, lá de Cuba. Miguel Dias-Canel. Isso, Miguel Dias-Canel é o fantoche de Fidel, que era o irmão mais velho do Raul, que está aposentado, mas é a família Castro que manda. Olha que interessante, ele mandou doxiciclina, o governo brasileiro mandou doxiciclina e mandou tenofovir. Vamos lá. Doxiciclina, para que serve? Para tratamento de sífilis e para tratamento de gonorreia. Tenofovir, para que serve? Para tratamento de HIV. Uma vez, Castro, ele foi perguntado por que haviam médicas que se prostituíam em Cuba. Para que ele não dissesse que as pessoas tinham que se prostituir porque ser médico não dava tanto dinheiro, ele disse o seguinte: não é que as médicas são prostitutas em Cuba, é que em Cuba até as prostitutas são médicas. É uma resposta muito cretina, uma resposta, claro, bem típica do ditador sanguinário cubano. Agora veja, se Cuba está precisando tanto de doxiciclina e tenofovir, isso quer dizer que a prostituição em Cuba virou um problema endêmico, não só de prostitutos e prostitutas, mas também de famílias. Porque quem se prostitui, tanto o homem quanto a mulher, se prostituem por necessidade financeira, para que tenham o básico em casa. Então imaginem que homem e mulher se prostituem, ou só o homem e só a mulher de uma família, o prostituto contrai, aliás, essas doenças sexualmente transmissíveis e passa para a esposa. Aí a esposa tem um filho, o filho nasce com essa doença sexualmente transmissível. E aí nós vamos tendo uma geração inteira, uma população cheia de doenças sexualmente transmissíveis. Então, quando qualquer elogio a Cuba é feito, nós temos que nos lembrar que o povo cubano virou a calha das doenças sexualmente transmissíveis do mundo. Um povo que precisa de doxiciclina e tenofovir. É uma gente numa condição de vida tão imunda. Eu não estou falando isso moralmente. Eu estou falando em aspecto de saúde, porque a sífilis, ela não tem um sintoma típico. Ela pode se manifestar das mais variadas maneiras. Pode sair pústulas em várias partes do corpo. Então essas pessoas que já não têm uma água tratada, um banho regular, sabonete, é um povo que não conta com papel higiênico. E se não conta com papel higiênico, senhores, imagina os curativos. Então, nós já não temos um material para tratar das manifestações cutâneas da sífilis e também da secreção esverdeada da gonorreia, porque as pessoas não têm roupa. Quantos pares de cueca ou quantas calcinhas vocês acham que um cubano tem em casa? 1, 2, 3, se tiver muita sorte. E a gonorreia, ela é o escorrimento contínuo desse líquido viscoso e verdejado. Seja pela via vaginal, seja pela via anal, seja pela via peniana.
E, por fim, uma população que come mal, uma população que trabalha o dia inteiro para ter um pouquinho a mais para comer, com a síndrome da imunodeficiência ativa, que é a AIDS, porque se a pessoa tem o HIV e não toma o antirretroviral, ela vai desenvolver a AIDS. Desenvolvendo a AIDS, nós temos sarcoma de Kaposi, nós temos inválidos pelas ruas, nós temos pessoas que vão definhando vivas e vão virando cadáveres com pele. Doxiciclina e tenofovir para Cuba. Isso mostra que quem defende esta ditadura é o pior dos cachorros da face da terra. E nesta categoria está o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se nós temos doxiciclina e tenofovir sobrando, muito bem, vamos mandar, porque são seres humanos. Agora, elogiar e se sentar à mesa com um ditador que deixa o seu povo chegar a este ponto, isso é condenável, isso é asqueroso. Vamos à capital federal, José Maria Trindade. Zé, essa doação de medicamentos a Cuba acaba apontando, como bem disse o Tiago Pavinato, para uma situação extremamente difícil da população de Cuba, né? Agora, Lula mantém um alinhamento ideológico com o regime. Isso, naturalmente, nos causa preocupação? É esse alinhamento ideológico que coloca o Brasil na dificuldade, inclusive, muito grande perante países democráticos, né? Os Estados Unidos têm um bloqueio contra Cuba, e explicável, né, pela história. Já houve oportunidade ali no governo Obama em que Cuba perdeu uma oportunidade histórica. Obama estendeu a mão para Cuba, né, para que cessasse todos os bloqueios e ela entrasse na democracia, e Cuba não aceitou. Aquilo ali foi um momento histórico, porque um regime como o de Cuba, ele é excelente para uma família, para quem está comandando, para quem mora, como disse o Dantas, numa casa que é uma fazenda, mas para o resto da população é uma tragédia. As pessoas perdem, além da liberdade, o direito de progredir. Nós sabemos que nós temos personalidades próprias, essa é a verdade. Mesmo em países capitalistas e ricos, a Inglaterra, por exemplo, tem moradores de rua. Eu vi no estudo do deputado Marcelo Aro, que mostrando ali, países ricos têm pessoas com dificuldades, é preciso, por isso, criar projetos de assistência social, mas é a exceção. A maioria, ou a grande maioria, num país que se desenvolve, distribui riquezas e não distribui pobrezas. Então fica mais do que comprovado que regimes como o da Venezuela, como o de Cuba, são danosos para nossos irmãos, para as pessoas que estão lá, e são bons para os dirigentes, senão não existiriam regimes assim. Essa parceria com Cuba na área de saúde é antiga, não é só no caso Mais Médicos. Todos prestam muita atenção no Mais Médicos, mas não. Há uma parceria muito grande, há um convênio muito forte entre os dois, desenvolvimento de tecnologia, de medicamentos. Existem 21 medicamentos desenvolvidos em comum acordo com o laboratório de Cuba e o Brasil. Vacinas, medicamentos e assim por diante. Então, isso aí já é o resultado de uma convivência longa na área de saúde. Por exemplo, na área de vitiligo e tal, muita gente vai se tratar lá de vários países e há um desenvolvimento muito grande nessa área. Mas, assim, isso não justifica um presidente apoiar um regime como é aquele que massacra. Ali há um genocídio, ali há um massacre do cidadão. E um país como o Brasil não pode dar apoio. Tudo bem, fazer convênios e tal, mas apoio e apoio explícito é dizer, olha, amanhã poderemos ser assim. Rápida